Esse já é o terceiro vídeo que eu tento gravar e não dá certo. O primeiro, gravei com o microfone e não sai som nenhum quando o vídeo fica pronto, então eu estou gravando sem microfone. O segundo, eu teria que editar várias partes do vídeo, porque ficou quase 30 minutos. E deu errado, porque meu celular não quer editar, e quando eu coloco no editor, a voz fica atrasada. Então agora vamos pela última vez. Não vai ter edição de vídeo. Do jeito que sair aqui, terá que ser. Então tenham muita paciência, porque eu estou usando. Ai, deixa pra lá. Estou tentando fazer do jeito que tá. Que? Vou até tomar banho, não vou ver de novo. Gente, estou aqui em Budapeste. Agora eu sou oficialmente uma mãe do intercâmbio e você também poderá ser, porque eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Fazem 3 semanas que nós estamos morando aqui, eu, Bruno e Miguel. E, gente, em dezembro eu recebi um e-mail perguntando se eu gostaria de fazer parte do processo seletivo. E eu precisaria da carta de matrícula da faculdade em inglês, caneta azul e carimbada para poder participar desse processo. Eu teria 15 dias para enviar, senão eu estaria automaticamente eliminada. E aí o que aconteceu? A faculdade não me mandava nem a pau esse comprovante de matrícula. Então eu já me considerei eliminada, porque esse e-mail eu recebi lá pro dia 15 e 16 de dezembro de 2021 e já tinha passado Natal, Ano Novo e nada deles me enviarem. Aí um dia eu perguntei pro meu marido, o que você acha? Você acha que eu tenho que... Você acha que eu pergunto se eu já tô realmente eliminada? Ele falou, não, você já tem, claro que você pergunta. Perguntei e eles falaram que eu não estava eliminada, estavam esperando eu enviar essa carta. E aí eu corri, enfim, resumindo a história, que eu vou gravar vários vídeos picados para não ficar aqui um vídeo de 30 minutos de novo. Eu tive muita dificuldade de conseguir isso com a faculdade, que é a Descomplica, já vou até falar o nome para vocês evitarem também. Apesar que ela é ótima, eu ainda tô estudando por ela, mas nesse sentido eu penei, gente. E aí eu consegui porque eu coloquei no Reclame Aqui. Depois que eu coloquei no Reclame Aqui, aí em um dia eu recebi o comprovante de matrícula em inglês no modelinho que eu tinha pedido. Digitalizado, né? Mandei pra empresa, eles receberam. Já tive uma entrevista no outro dia por telefone mesmo com a pessoa do RH. Aquela entrevista, depois eu vou fazer um vídeo sobre a entrevista, mas assim, foi uma coisa bem... Só pra saber mesmo, assim, se eu realmente entendo inglês. Eu acho que era isso, tá? Então perguntou, né, da onde eu era, onde que eu morava, pra eu falar brevemente minhas experiências, e foi isso. E aí marcou a próxima entrevista, que foi uma entrevista técnica, então a pessoa me perguntava muito assim sobre o que é débito, o que é crédito, perguntas mais focadas na área mesmo, que no caso eu consegui pra vaga de finanças, que é a que eu sempre trabalhei no Brasil também. E aí, depois, no mesmo dia, a pessoa já me falou, ó, tô te passando. Fui pra vaga de... Pra vaga não. Aí fui pra entrevista com RH, que foi com a pessoa que me ligou, era um brasileiro, então no começo ele se apresentou em português, mas depois ele falou, ó, a entrevista vai ter que ser em inglês, porque a vaga exige inglês. Tudo bem, fizemos a entrevista em inglês, e aí essa entrevista foi mais focada no sentido das perguntas do RH mesmo, né? Suas experiências, mas assim, como que você lida com problemas? Como é que você resolve problemas? Como que você trabalha sob pressões, né? Quais foram suas conquistas nas empresas anteriores? Por que você saiu? Coisas desse tipo. No mesmo dia ele me falou, te passei, vai agora para a última fase, que é com o gestor. Quando foi com o gestor da área? Gente, foi assim, uma em seguida da outra. Fiz a entrevista com o gestor da área. Eu não entendia muito bem o que ele falava, mas enfim, no próximo dia, 5 horas da manhã, recebi um e-mail. Parabéns, você foi aprovada para a vaga de finanças. Gente, eu fiquei tão feliz que eu não acreditava, porque eu passei o ano de 2021 inteiro tentando vaga no exterior. E eu tinha feito as outras entrevistas, não tinham dado certo, e essa era uma vaga assim, que eu já não tinha muita esperança. Por quê? Porque foi pela AIESEC, e eu vou deixar aí na descrição. E pela AIESEC é só até 30 anos. Então, assim, quando eu passei foi dia 26 de janeiro de 2022. Mas dia 28 de fevereiro eu já completaria 31 anos. Então, eu achei que por conta da idade eu já estaria eliminada.
Mas eu não fui eliminada porque eu assinei o contrato e fui aceita antes dos 31, antes de completar 31. Então, eu vim com 31, mas o contrato que eu assinei com a empresa foi alguns dias antes de eu completar 31. Gente, eu tive muita dificuldade com a ESEC também, porque eu não sabia quem me atendia. Ninguém sabia quem me atendia, na verdade. E eu precisava pagar a taxa, precisava pagar o contrato. Vou gravar um vídeo explicando esse processo, tá, gente? Só pra isso aqui não ficar muito gigante. No fim, consegui, né? Eles também demoraram muito pra me enviar documentos pra eu levar na imigração. Antes, e agora também, já pode, os brasileiros vêm, entram como turista na Hungria e aí eles aplicam para o visto aqui, né? Só que, gente, não podia naquele momento. Estava proibido, teria que tirar do Brasil. Então eu precisava de documentos da ESEC, eu precisava do comprovante de matrícula, o original da faculdade, né? Não poderia ser mais o digitalizado para entregar na imigração. Tem gente que consegue, né? Algumas falaram que conseguiram, outras que não. Então eu precisava do original. E mesmo assim, também esperei mais um mês por isso. Ou seja, eu fui aprovada dia 26 de janeiro e dia 28 de março que eu fui aplicar, que eu fui fazer entrevista, entregar os documentos na imigração, lá no consulado de São Paulo, húngaro de São Paulo. Gente, demorou muito pra eles me entregarem e era pra eu ter começado dia 16 de março, então assim, a minha vaga já tinha passado, né? Mesmo assim eu tinha perguntado, olha, eu continuo ou eu não continuo? E aí eu recebi a mensagem, não, sua vaga foi preenchida, que você passou, porque você não conseguiu chegar aqui até dia 16 de março, mas continua o processo, porque se surgirem outras vagas, você pode entrar em alguma dessas vagas. Então eu continuei o processo do visto. E aí eu tive o visto aprovado dia 22 de abril. Até que o visto foi rápido, demorou umas 3 semanas, eu já recebi ele. E aí fui lá pegar meu passaporte com visto. Depois disso eu aplicaria pro Bruno e pro Miguel. Nesse meio tempo de preparar a documentação do Bruno e do Miguel, aí eu recebi uma mensagem do dia 2 do 5, eu recebi uma mensagem do RH falando, olha, surgiu uma vaga aqui que parece com que você se enquadra nela. Quer participar do processo seletivo? Eu falei que eu queria. E aí ele falou que se eu já passasse nessa entrevista, já estaria dentro. Não precisaria fazer todas as etapas de novo. E o que aconteceu é que eu não passei. Foi uma entrevista, assim, horrível. A pessoa foi super grossa. E aí, depois eu vou contar detalhadamente sobre isso. Mas, enfim, não passou, não deu certo, graças a Deus. Porque se na entrevista foi ruim, imagine no dia a dia. E aí, eu já achei que, sabe, já tava dando tudo errado desde o começo. Não dando tudo errado, mas tudo era uma dificuldade pra conseguir, sabe? E aí, meio que eu abri mão. Eu falei, olha, se for pra acontecer, vai acontecer. Se não for, não vai. Mas não vou mais ficar forçando as coisas. E aí, eu recebi um e-mail, até anotei aqui, dia 23/5. E nisso eu já falei, eu não vou nem dar entrada em visto do Bruno, do Miguel, porque querendo ou não, o visto são quase R$ 700 pra cada um. Pra uma coisa que a gente não tem certeza, eu falei, não vou nem aplicar o deles, né? Eu tenho o meu, qualquer coisa eu aplico o deles por lá, né? Porque aí já tinha aberto de novo pros brasileiros aplicarem direto daqui. E aí quando foi, gente, dia 23/5, numa segunda-feira, eu recebi um e-mail falando, Karen, você tem disponibilidade para começar dia 13/6? Gente, aí eu contei, né? A gente tava na semana do dia 23/5, praticamente a última semana. Eu tinha 3 semanas para estar aqui, porque eu queria chegar uma semana antes para conseguir, né? Não ia chegar no dia de começar a trabalhar. Gente, foi uma loucura. Aí a gente saiu, claro que eu falei que claro, né, que tinha. E aí a gente saiu correndo atrás de passagem aérea, a gente saiu correndo atrás de seguro, viagem. Mas o resto estava praticamente já pronto de documentação, porque já tinha separado, né, pra levar na imigração. Mas assim, foi super rápido. Em 15 dias eu tava aqui, comecei numa área maravilhosa. E sabe o que é engraçado? Que a vaga que eu tinha passado foi preenchida. A outra vaga que eu poderia, né,
eu teria alguma chance e não deu certo. E aí essa vaga surgiu porque uma brasileira, ela tá até me treinando agora, ela vai sair da empresa, ela vai para uma melhor. E aí surgiu essa vaga. E o que é interessante é que essa não era a vaga que eu tinha passado na entrevista. Só que o gerente, o gerente que me entrevistou, ele também é gerente dessa vaga. Então eles conseguiram me alocar exatamente para essa vaga. E o interessante é que é para fazer exatamente o que eu fazia no meu último emprego no Brasil, sabe? As coisas casaram assim super bem. Tudo teve muita dificuldade para as coisas acontecerem no tempo certo. Então agora a gente tá aqui na Hungria, já é a nossa terceira semana. O Miguel, a gente já conseguiu uma escola para ele. O Bruno já conseguiu um trabalho. Depois eu vou contar sobre isso. Sem inglês, sem húngaro. O Miguel também vai precisar ir para a escola, vai ter que ser em húngaro. Já tá fazendo aulas com uma professora. A nossa casa a gente conseguiu no mesmo lugar do Airbnb. Olha que legal, gente. No mesmo lugar, a gente fez a mudança de elevador, sabe? Só desceu, porque a gente mora no térreo. E assim, as coisas aconteceram de uma vez, assim. Em 15 dias aconteceu tudo. Eu já tava meio que sem esperança, assim. Não sem esperança de, ai, não vai dar certo. Mas eu já tava pensando assim, eu acho que não é pra ser isso. Sabe? Às vezes a gente força numa coisa que não é pra ser. Mas na verdade era pra ser sim, só que Deus tava preparando o melhor no tempo certo. E a gente foi surpreendido, a gente tá até constrangido de tantas bênçãos que tem acontecido na nossa vida. Então, se você é uma mãe, ou se você que não é também, tá nesse processo de querer morar fora, de ter uma experiência no exterior, gente, no momento certo, se for da vontade de Deus, as coisas vão acontecer. Não desistam, eu sou a prova viva de que teve muita dificuldade para conseguirmos chegar até aqui, mas valeu super a pena. E aqui a gente, nossa, é tudo maravilhoso. A gente nem esperava, nós nem esperávamos, aliás, que seria tão bom quanto está sendo. A cidade é linda. E eu ainda até falo pro Bruno, nossa, acho que foi na loucura que eu saí aplicando e eu apliquei pra vaga aqui na Hungria. Porque realmente tá lá que eu apliquei. E eu vendo, assim, eu lembro de ter respondido as perguntas da aplicação. Mas é um país que, sabe, assim, a gente sempre foca muito em Portugal, Espanha, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Londres. Mas aqui, gente, né, vamos considerar que é o leste europeu. Eu tô me surpreendendo, porque é muito gostoso morar aqui sim. A gente tá assim, amando tudo, tudo, tudo. E aí eu vou trazer aqui sempre pra vocês, vou trazer tudo aqui pra vocês, porque pode ajudar de alguma forma mães, principalmente informações sobre escolas, matrículas, documentação pros filhos, pras escolas, porque eu consegui graças a algumas mães que estão nos grupos de mães. Então, é isso, gente. Não tem edição, vai assim mesmo. E qualquer pergunta, deixa aí que eu trago mais pra vocês. E o site da IESEC, se você tem até 30 anos, aplica. Porque até 30 anos e 11 meses você ainda pode passar na vaga no exterior aí do seu intercâmbio. Tchau, gente.